Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima, espero que estejam todos bem. Estamos na segunda semana do tempo da Quaresma e nós vamos meditar um pouco, como estamos fazendo todos os dias, meditar as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje narrado por Mateus no seu capítulo 21, versículos que vão do 33 ao 43 e também do 45 ao 46. Meus caros irmãos e irmãs, vejam só, Jesus, ele vai se dirigir a um público muito especial deste Santo Evangelho. Ele vai se dirigir aos mestres da lei, aos anciãos e aos fariseus. E qual era a missão destas pessoas dentro daquele contexto onde Jesus estava caminhando? Eles tinham uma função de catequizar, eles tinham uma missão de ensinar o povo as coisas de Deus. Eles precisavam, então, produzir os frutos que Deus esperava que eles produzissem. Jesus percebe que os frutos que eles estavam produzindo não estavam agradando a Deus. E aí Jesus vai contar uma parábola para eles. A parábola que vai dizer a eles sobre um fazendeiro, um dono de uma vinha, uma produção de uva, que preparou a sua terra, que preparou a sua fazenda de um jeito todo especial, de um jeito todo zeloso, colocou uma guarda, colocou ali um agar, estruturou toda esta terra para que ela fosse arrendada a algumas pessoas e essas pessoas precisavam produzir nesta terra e gerar frutos, porque o proprietário viria depois de um tempo para resgatar aquilo que ele esperava que eles produzissem de bom naquela terra que ele tinha deixado de uma forma perfeita para todos. E para surpresa deste proprietário desta vinha, quando ele envia alguns de seus funcionários para resgatar ali os frutos daquela terra, além de não pagarem, além de não entregarem os frutos produzidos, eles ainda vão matar os seus funcionários. O proprietário fica indignado com tudo aquilo, ele vai enviar mais alguns funcionários, agora em maior número, na esperança de que eles cumpram aquilo que lhes cabe. E, de uma forma surpreendente, mais uma vez, este proprietário é pego com o assassinato de todos aqueles que ele havia enviado. Vejam só, o proprietário ele vai insistir mais uma e, quem sabe, a última vez. Ele vai pensar assim: vou enviar o meu filho, já que eles não respeitaram meus funcionários, com certeza o meu filho eles hão de respeitar. E para surpresa deste proprietário, também o filho do dono também foi morto. E percebam, meus caros irmãos, que Jesus ele vai contar esta parábola aos fariseus, aos mestres da lei, aos anciãos. Ele vai contar esta parábola já fazendo uma alusão àquilo que aconteceria com ele próprio. Jesus ele vai deixar bastante claro, bastante evidente aos mestres da lei e também aos anciãos de que ele estava falando a respeito deles próprios, que o recado estava sendo dado a eles, que muitas das vezes Deus envia os seus profetas, envia pessoas para dizer qual caminho todos precisavam seguir, de que forma eles precisavam viver, e o que acontece com todas essas pessoas? Elas não são ouvidas. Essas pessoas são renegadas, muitas das vezes perseguidas, injuriadas e até mesmo mortas. E isso aconteceria inclusive com Jesus, o Filho unigênito do Pai, o enviado do Pai para poder salvar cada um de nós. Vejam só que essa parábola trazia um recado muito importante para o povo daquela época, mas não apenas para eles. Percebam? Porque o recado é para a nossa vida no dia de hoje, porque nós também precisamos entregar os frutos que Deus espera de nós. Nós não podemos ser como aqueles fazendeiros que, ao invés de entregarem ao proprietário, ao dono, ao criador de tudo, aquilo que eles haviam produzido, eles, de forma egoísta, eles não cumprem aquilo que lhes cabia.
Meus caros irmãos, cada um de nós no dia de hoje precisa entregar bons frutos a Deus. A pergunta que fica para mim e para cada um de vocês é exatamente essa: quais estão sendo os frutos que eu estou produzindo no mundo que agradam a Deus? Porque o que Deus espera de mim? Porque talvez possamos nos perguntar, mas que frutos Deus quer que eu entregue? E isso Jesus também deixa muito claro. São frutos do amor, frutos da compaixão, do perdão. São esses frutos que verdadeiramente agradam a Deus. Todos nós temos uma missão neste mundo. Todos nós temos algo a entregar a Deus, principalmente em relação aos nossos irmãos. Todos nós precisamos ir ao encontro de outros no intuito de levar a palavra de Deus para que as pessoas se edifiquem através dela e que você seja realmente um instrumento de Deus aqui neste mundo. É assim que nós vamos entregando a Deus os frutos que Ele espera. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, o convite nos é muito claro. O convite à conversão. Se eu não estou produzindo bons frutos para Deus, hoje é o dia de eu mudar o rumo da minha história, eu mudar as minhas atitudes, mudar os meus comportamentos para que eles possam estar voltados para aquilo que agrada a Deus. Por isso, vamos rezar ao Espírito Santo, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, para que tenhamos uma boa sabedoria, um bom discernimento diante desta palavra, que tenhamos a consciência de que nós não estamos neste mundo apenas para passar por ele sem deixar um legado, o legado de amor. Nós precisamos entregar algo neste mundo para Deus, principalmente nas pessoas dos nossos irmãos, e assim nós vamos fazer pela graça que Deus vai nos abençoando através de uma vida de oração, de uma vida de intimidade que vamos estabelecendo com Ele. Portanto, tomemos posse desta santa palavra, desse santo evangelho. O Espírito Santo nos guie, nos ilumine para que nós realmente nos questionemos. O tempo da Quaresma é este tempo de questionarmos. Será que eu estou entregando para Deus os frutos que Ele espera que eu entregue? E se você não sabe o que Ele espera que você entregue, é o momento de você fazer um mergulho interior, de você iniciar uma caminhada de fé, uma vida de oração, porque só assim você será capaz de ouvir aquilo que Deus fala a todo instante no seu coração. Deus fala conosco a todo momento. Se nós não estamos ouvindo, é porque nós não estamos realmente numa relação de amizade com Ele e que precisamos construir, portanto, esta relação. Que o Espírito Santo nos ilumine. Amém. Muito obrigado por essa partilha. Se você gostou deste Santo Evangelho, dessa reflexão, partilhe com outros, deixe aí o seu comentário. Amanhã a gente volta com mais uma reflexão dessa palavra que realmente é luz no nosso caminhar. Até amanhã.